Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de Spark. A gente está vendo Spark para ciência de dados, para aprendizado de máquina. E nesse vídeo a gente vai ver uma análise exploratória do conjunto de dados, de um conjunto de dados grande, né, Big Data. A gente viu no vídeo anterior como fazer esse carregamento utilizando o Spark. Vimos que essa base de dados que a gente trabalhou, né, a base de dados relativa aí às corridas de táxi, né, da cidade de Nova York, é uma base de dados relativamente grande, né? São mais de 38 milhões de registros lá. A gente viu que carregar tudo isso na memória seria impossível. E só com o processamento distribuído fornecido aqui pela ferramenta do Spark, a gente conseguiria realmente carregar esses dados. Agora a gente vai começar a fazer uma análise desses dados, né? Uma análise de Big Data. E aí, a análise exploratória de dados é um passo extremamente importante no pipeline de ciência de dados, tá? Então, a gente vai fazer isso utilizando essa ferramenta que a gente está aprendendo, que é o Spark, tá certo? E aí, a gente tem aqui um probleminha de negócio, um background para a gente trabalhar, que é o seguinte, tá? Você é um cientista de dados do Departamento de Trânsito de Nova York que está estudando, né, a análise ali para desenvolver novas políticas públicas de mobilidade urbana na cidade, né? Então, para isso, eles te contrataram, o Departamento de Trânsito de Nova York te contratou, mas ele quer que você responda algumas perguntas utilizando as bases de dados públicas que estão disponibilizadas, né, sobre as corridas de táxi, que é um modal, né, importante de mobilidade urbana ali na cidade de Nova York. E aí, para desenvolvimento das políticas públicas, a gente tem algumas perguntas aqui, são 7 perguntas. A gente vai explorar como fazer para responder essas perguntas por meio da análise de Big Data que está disponibilizado, né? Os dados a gente viu no vídeo anterior, então a gente vai rodar esse notebook, a gente vai começar a preparar o nosso ambiente. Esse é um problema de negócio completamente próximo da vida real, né? O cientista de dados está presente tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Então a gente vai utilizar esse background para poder explorar as funcionalidades do Spark. Vamos começar com o nosso trabalho montando o Drive. A gente viu, né, que o Google Drive é utilizado aqui para a gente poder usar ele como disco, né, dos nossos dados. A gente vai carregar para o Google Drive conectado aqui no nosso Colab Notebook. Vamos autorizar essa conexão. Ele vai fazer a montagem do Google Drive. Aqui eu estou deixando o caminho, né, para a base de dados. Essa base de dados, que é uma base de dados pública, está disponibilizada no link. Se você quiser entrar, investigar, leia a documentação. É sempre muito bom para você entender os dados. Para você explorar os dados, é preciso que você entenda a documentação. O cientista de dados, quando ele recebe o conjunto de dados, é comum que você receba também uma documentação. Caso não tenha a documentação, você tem que pedir, né, para o departamento ou para a área que é responsável pela geração desses dados, para que você entenda, né, como esses dados são construídos, como eles são captados, para que você execute o seu trabalho melhor, né? A gente vai criar uma pastinha Spark aqui, só para organizar melhor. E aqui a gente vai executar exatamente o mesmo código que a gente fez no vídeo anterior. A gente vai inicializar a nossa sessão do Spark, a gente vai fazer o download dos dados, né, mês a mês. A gente escolheu uma janela ali de 1 ano, né, para não ter problema com diferença de esquema. A gente está trabalhando com as viagens do Yellow Taxi, tá? Então, a gente vai baixar esses arquivos, eles são de extensão Parquet, a gente conversou um pouco sobre isso. Lembrando que isso aqui é uma série, né, de vídeos, então recomendo que você assista os vídeos anteriores para você entender melhor do que a gente está fazendo aqui. E aí ele finalmente baixou ali, né, guardou aqui na nossa pasta Spark que nós criamos. Estão todos os dados construídos ali. Ele carregou para um Data Frame Spark. Aqui a gente consegue ver o esquema desses dados, a gente tem diversas colunas ali. E lembrando, né, que embora tenha parecido que foi uma coisa bem rápida de ser feita, a gente tem, vamos chamar o método count aqui, para lembrar que nós temos 38 milhões de registros, tá? Não é pouca coisa, e a gente viu que carregar isso aqui na memória não dá certo. E a gente vai começar a fazer análise desses milhões de dados aqui que estão disponibilizados. Bom, a gente tem aqui o esquema da nossa base de dados e, como eu estava dizendo, né, toda base de dados ela precisa vir acompanhada de uma documentação que explique o que significa cada um deles. Então, por exemplo, você tem o Vendor ID aqui, você tem o TPAP, Pickup Date Time, né, que provavelmente é a data e hora de onde o passageiro entrou, de onde o passageiro saiu, drop-off, a contagem de passageiros e tal, mas toda a base de dados ela deve vir acompanhada de documentação, porque se você, como cientista de dados, não recebe essa informação, vai ficar muito difícil de você analisar e poder responder, né, as perguntas que precisam ser feitas na sua análise exploratória. Então, normalmente, quando você não tem uma documentação, você tem que entrar em contato com a área, você tem que investigar quem é que gera esses dados, para você saber o que significa esses dados que foram gerados, né, o que eles representam efetivamente. E aí eu estou deixando aqui um link com o dicionário dos dados. É muito comum bases de dados públicas disponibilizadas virem acompanhados do seu dicionário, né? Então, aqui ele explica o que é cada um, o que
que significa cada uma das colunas, como elas se caracterizam, né, como se classificam. Vou deixar esse link para você investigar. E se você quiser inferir outros tipos de perguntas, outras investigações, fique à vontade para você investigar também. Tem muita coisa a ser feita nessa base de dados, é uma base de dados bem grande e dá para fazer bastante coisa aqui. Então, vamos começar a responder aqui as perguntas, né? A primeira coisa que ele perguntou lá, vamos transportar isso aqui para baixo para nos ajudar. Bom, nossa primeira pergunta aqui é qual é a média de distâncias percorridas por viagem? Bom, a gente tem distância? Tem o trip distance. E aí ele não pediu só a média de distância percorrida, ele pediu também a média do valor pago por corrida e a média de valor pago por quilômetro. Bom, uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente já está com a base de dados aqui, vamos fazer um show. Então, a gente já está com o conjunto de dados aqui definido como DF. Vamos fazer o seguinte, como ele está pedindo algumas médias ali, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos inicializar carregando alguns métodos que nós vamos utilizar, já que a gente vai fazer uma análise exploratória de estatística descritiva, a gente vai carregar alguns métodos, todos eles aqui da functions, tá? Então, call, count, average, mean, max, vamos utilizar alguns deles aqui. E aí, a primeira coisa que a gente pode fazer, já que a gente quer saber algumas médias, na verdade alguns valores de estatística descritiva, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um df e fazer um select. E aí, através do comando select, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar quais são as colunas que a gente quer especificamente para aplicar um método específico. E aí, eu quero aplicar esse método especificamente ao trip distance. É isso que ele perguntou ali, a média das distâncias percorridas. Mas vamos ver, aproveitar também. A gente tem aqui na base de dados o valor da corrida, fair amount. Vamos investigar esse cara aqui também, em termos de estatística descritiva. A gente tem também, esse é o fair amount, é o valor da corrida, mas o valor da corrida também consiste em outras partes, né? O passageiro ele paga taxas extras ali. Então vamos ver o tip amount, que seria a gorjeta, né? Ou as taxas. Na documentação ele explica que são taxas de cartão. Olha a importância da documentação. E você tem, naturalmente, se você tem o valor líquido da viagem, você vai ter o total amount. Vamos ver esse aqui também. É um bom valor para a gente investigar em termos de estatística descritiva. E aí, a gente vai recorrer a um método que é seu conhecido, se você está acostumado a trabalhar com pandas, que é o describe. O pandas, o Spark Data Frame, ele também tem o describe. Agora, olha um alerta, eu vou executar isso aqui, não é isso? Vai ser o suficiente. Eu selecionei as colunas que eu quero e sobre essas colunas selecionadas eu vou chamar um describe para fazer o retorno ali dos valores de estatística descritiva. O que ele me retornou aqui? Ele me retornou um objeto DataFrame, dizendo o que contém nesse objeto. Ué, cadê os dados? Bom, a gente viu isso no vídeo anterior, né? O Spark, ele executa isso de forma lazy, né? Ele cria um DataFrame e fica armazenado. Os dados estão de forma distribuída. Para que eu consiga recuperar esses dados e mostrar para mim, eu preciso inicializar uma ação. E aí a gente chama o show. Aí só com a ação é que ele vai executar esse trabalho. Perceba, ele está fazendo um describe, ou seja, puxando estatísticas descritivas de 38 milhões de dados. Então ele leva um tempinho ali para ser executado, que foi executado em 8 segundos, mas ele só vai fazer isso quando você inicializa uma ação, que a gente viu que gera um job dentro daquela cadeia no processo de execução, né, dos vídeos anteriores. Então, a gente retornou aqui uma tabelinha bem legal do comando describe, e aí como vocês podem ver, né, você tem uma média ali de $4, melhor, uma média de 4 milhas, né, trip distance está em milhas, então 4 milhas ali por corrida, mais ou menos, de média. Você tem uma taxa de corrida ali em torno de $19, o valor da gorjeta lá, né, 3,50 e o total amount, o valor total da corrida, em torno de $28,50 também. Bastante interessante, né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui, para ficar mais interessante essa visualização, como são estatísticas descritivas, a gente pode fazer aqui, ó, a gente viu que a gente pode converter isso em pandas, não é isso? Então a gente vai fazer um stats, vou atribuir a um data frame pandas, vamos fazer as variáveis ali estatísticas serem o índice, para ficar de visualização um pouco melhor. E como vocês estão vendo aqui que tem muitas casas decimais, isso aqui fica difícil de visualizar, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos converter ele para float, vamos arredondar, né? Em seguida vamos visualizar esses dados, como é que ficaram. Então, vamos executar aqui. Atribuir a uma variável chamada DefStats como um pandas DataFrame. Então eu estou convertendo o DataFrame Spark para um pandas DataFrame. Vamos chamar o índice pelo nome da variável estatística, arredondar o valor e
a gente tem esse resultadinho aqui, né, como um Pandas Data Frame. Então vocês viram que a gente consegue efetivamente trabalhar aí do Spark, trazendo aqui agora para o Pandas Data Frame. Você tem toda essa mobilidade para poder trabalhar. Então aqui a gente já consegue responder, né, algumas das primeiras perguntas ali. Então qual é a média da distância percorrida? A gente já viu que é em torno de 4 milhas. O valor médio pago por corrida a gente já viu que é em torno de 28,45 dólares, não é isso? E aí ele pergunta o seguinte: qual é a média do valor pago por quilômetro? Vamos lá. A média do valor pago por quilômetro seria o quê? Seria eu pegar o valor do total pago médio e dividir pela distância média percorrida, não é isso? Só que a distância percorrida está em milhas e ele está perguntando aqui do valor pago por quilômetro, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso direto da base de dados utilizando o Spark? A gente pode fazer o seguinte: a gente vai chamar a base de dados, vamos chamar o comando ag de aggregate, a gente vai chamar o average, que é a média, não é isso? E aí eu quero a média de quê? Do total amount. Se eu der um show aqui, ele vai me retornar o valor, certo? Tá lá o valor. Mas eu quero fazer um cálculo sobre esse valor. Quero dividir um valor pelo outro, né? Eu vou dividir o total amount pela média da distância. Então, eu não vou fazer o comando show. Eu vou fazer o comando collect. Então, collect. Para quê? Para ele me retornar um objeto. Qual é o objeto que ele retorna lá? É aquela lista com o objeto raw, que a gente viu também nos vídeos anteriores. Mas eu também não quero esse objeto, porque também não dá para fazer cálculo utilizando esse objeto. Então eu vou puxar o primeiro elemento de cada dimensão aqui. E aí ele vai me retornar apenas o valor, tá certo? Então tá lá a média do total amount. Então, como eu quero dividir isso aqui pela distância, a gente vai aplicar a mesma coisa para o trip distance. E tá feito, não é isso? Então, essa é a média do total amount sobre a média da distância percorrida. Então, eu pago 6,98, né, aproximadamente 6,99, quase 7 dólares por milha percorrida. Mas a nossa pergunta era por quilômetro. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? A gente deve multiplicar a distância, que está em milhas, por um valor para que ele equivalha a mais ou menos o valor da quilometragem. Eu poderia fazer a multiplicação por aqui. A taxa de multiplicação seria mais ou menos de 1,6, mais ou menos. Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma modificação dos dados. A gente vai criar uma coluna para explicar o trip distance em quilômetros. É possível fazer isso? Claro que é possível. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um def. E aí o comando é o with column. With column vai criar uma coluna. É o comando de manipulação da coluna. E aí a gente vai fazer aqui, ó, um trip distance km. E qual é o dado que essa coluna recebe? É a coluna trip distance multiplicada por 1,6. A gente vai atribuir isso ao próprio def e rodar. Feito. Agora a gente pode chamar, em vez de chamar o trip distance nessa conta, a gente chama o trip distance por quilômetro. Prontinho. Então, agora a gente tem, na verdade, respondendo a pergunta lá da nossa investigação, né, qual é a média do valor pago por quilômetro, é de 4 dólares e 36 centavos por quilômetro e não mais por milha. Por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai responder as outras perguntas. Se você gostou do vídeo, peço que curta, compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.